Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso. São Pedro está agora fazendo o seu discurso no dia de Pentecostes. Ele argumenta que, por ser 9 horas, ele e os outros apóstolos não estão embriagados, mas estão cheios do Espírito Santo, conforme foi predito pelo profeta Joel. Com o Espírito Santo, Pedro anuncia a ressurreição de Jesus. Fala que ele era um homem que fez muitos milagres, mas que Deus determinou que fosse entregue pelas mãos dos ímpios. E vós o matastes, eis a coragem de Pedro, tão diferente da sua covardia na noite em que Jesus foi entregue. Vós o matastes, pregando-o numa cruz, mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Agora São Pedro vai usar um argumento da Escritura, que é o Salmo 15. O Salmo 15 é o Salmo dos Levitas. Por quê? Quando Josué tomou posse da terra prometida, e quando as tribos se espalharam, cada uma para o seu território, houve uma tribo que ficou sem terra. É a tribo de Levi. Onde os levitas ficavam? Ficavam morando na terra dos outros. Mas por quê? Porque a parte dos levitas, a herança que coube aos levitas, não foi uma terra, foi o próprio Senhor. Os levitas eram encarregados do culto divino, por isso bastava a eles prestar culto ao Senhor, que era a melhor parte, a melhor herança, muito mais do que possuir um território. Este salmo, que é o salmo dos vocacionados, diz: somente vós sois meu Senhor, vós sois a minha herança, vós sois a minha taça. O meu destino está seguro em vossas mãos. Mas o que vale para os levitas, vale espiritualmente para todos os fiéis. Em vez de nós termos uma terra permanente, nós temos Deus, que é eterno. Citando este salmo, que é atribuído a Davi, Pedro diz: Davi morreu, o seu túmulo está entre nós. Mas ele disse: não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Logo, ele não disse isso de si mesmo, mas de um outro, que era da sua descendência, o Messias, filho de Davi. É a ressurreição de Jesus que ele profetizava neste salmo. Com efeito, prossegue São Pedro, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto nós somos testemunhas. Portanto, se o Espírito Santo desce sobre a Igreja, é para que ela dê testemunho de Cristo ressuscitado. O Evangelho apresenta hoje 2 tipos de pessoas: as mulheres e os soldados. Tanto as mulheres como os soldados têm notícia da ressurreição do Senhor. Os soldados ficam aterrorizados com o terremoto, com o anjo, com a pedra removida e vão correndo. As mulheres recebem a ordem do anjo e depois do próprio Jesus de não terem medo. Jesus diz que elas devem anunciar aos irmãos que se dirijam para a Galileia, onde ele vai aparecer. E elas vão dar a notícia. E os guardas? Os guardas também vão dar a notícia. A quem? Aos sumos sacerdotes, aqueles que haviam encarregado os guardas de tomarem conta do sepulcro para que o corpo de Jesus não fosse roubado. Diante desta notícia, os sumos sacerdotes, se tivessem o coração reto, diriam: pecamos. Na verdade, Jesus ressuscitou, os guardas são testemunhas. Vamos agora fazer penitência de nossos pecados e converter-nos a Ele, a Jesus ressuscitado.
Porém, como o coração deles estava há muito tempo endurecido, nem sequer a notícia da ressurreição fez com que eles mudassem de ideia. Resolveram dar uma grande soma de dinheiro aos soldados para que eles espalhassem uma mentira ridícula, que eles estavam dormindo e, enquanto dormiam, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. É ridícula, porque quem está dormindo não vê. Mas esta notícia, diz São Mateus, espalhou-se pelos judeus até o dia em que ele escreve este Evangelho. Israel, portanto, rejeita o Messias. A ressurreição deveria ser suficiente, mas é suficiente para quem tem o coração aberto. Para quem não quer crer nem sequer a maravilha de um túmulo vazio, de um terremoto, de uma pedra removida e de um anjo sentado sobre a pedra, é suficiente. Este endurecimento de coração que tomou conta dos sumos sacerdotes pode tomar conta do nosso, se nós não vigiarmos e não orarmos. Como os sumos sacerdotes, eles eram ou deveriam ser os mais próximos de Deus. Estavam sempre diante do culto divino e, no entanto, se endureceram. Uma lição para nós, que vamos à missa diariamente, que celebramos os santos mistérios, mas podemos, sem percebermos, fechar o coração a nosso Senhor. Que isto não aconteça. Que Maria Santíssima, que sempre teve o coração aberto, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.